E o Corinthians, hein, se complicou contra o Juventude, agora tá na zona de rebaixamento e o bicho tá pegando. É isso que eu tô falando. A preocupação nossa como gestores de futebol, um grande campeonato brasileiro que nós temos, toda rodada está sendo manchado pela arbitragem. Eu não posso estar feliz por completo porque faltou a vitória. A gente lutou até o final. A equipe do Juventude... Terminou o jogo do Corinthians, uma vergonha. Assim, eu me sinto envergonhado como ídolo do Corinthians. Você vai ver no vídeo de hoje o desabafo do Pedro Henrique, o Neto falando que se sente envergonhado com o clube, os torcedores revoltados e muito mais. Mas antes, se você não é inscrito no nosso canal, se inscreve agora para apoiar nosso trabalho e receber mais vídeos como esse. O Pedro Henrique fez um desabafo após o jogo e olha, deixou muita gente preocupado com a situação do Corinthians. Como tu falaste, pra mim é de suma importância esse gol. Acho que todo jogador do ataque, ele precisa de gols para ter confiança. Não foi um primeiro semestre muito bom pra mim, pelas lesões e, enfim, são coisas do futebol. Eu acho que isso aqui é um pouquinho do que eu posso oferecer à equipe. Com certeza feliz pelo gol, mas eu não posso estar feliz por completo porque faltou a vitória. A gente lutou até o final. A equipe do Juventude soube se defender, fez por méritos também. Acredito que também tive as outras chances para fazer o segundo gol, mas não é momento de lamentar, é momento de valorizar as coisas positivas e tentar já na Copa do Brasil no meio de semana conseguir essa classificação. O nosso torcedor, ele tem razão de cobrar, ele é o torcedor fiel, ele é o que está em todos os momentos com a gente, principalmente nesse primeiro semestre foi o nosso 12º homem em campo, porque sempre nos apoiou e todos sabem que a gente teve um primeiro semestre bem difícil, então é valorizar o apoio deles e poder retribuir já na quarta-feira com uma classificação. A Juventude ainda tem jogos para fazer, o nosso comentarista Roger Flores definiu esse resultado como uma tragédia. Você concorda? Não, tragédia não, a gente trabalha bastante para as coisas acontecerem pelo lado positivo, trabalhamos muito, né? Bastante. Eu acho que a gente tem que analisar os pontos positivos, acertar os negativos, tá? E se unir. Nesse momento a gente sabe da nossa capacidade, a gente melhorou muito já do que a gente vinha fazendo no primeiro semestre. Então é cabeça erguida e ficar junto do nosso torcedor. O Neto ficou revoltado com a arbitragem e se disse envergonhado com a situação do timão. No telão, possível pênalti, checando, toque de mão. Pênalti pro Corinthians, O Alan Ruschel, na hora que vai cabecear, a bola bate no braço dele aberto, pênalti pro Corinthians. Pode ter certeza que foi pênalti pro Corinthians. Pênalti pro Corinthians, pode acreditar, gente. Eu vi agora aqui, eu não tinha visto, por isso que a bola parou no meio ali. O André Ramalho cabeceia a bola, tenta cabecear a bola, o jogador vai cabecear a bola e a bola para aqui, ó. Pênalti pro Corinthians. Pênalti pro Corinthians. Não tem conversa, até porque estava aberto o braço dele. Não tem conversa. Não estava assim, não estava aqui, não estava assim. Estava assim, ó. A hora que ele cabeceou, a bola, a mão direita dele, tem a interceptação da bola, pênalti pro Corinthians. Manda seguir a mesa aí. E aí, craque Neto? Tá de brincadeira, cara. Tá de brincadeira. Quantos pênaltis foram dados desse jeito? Tá de brincadeira, cara. Isso é um absurdo. Terminou o jogo do Corinthians, uma vergonha. Assim, eu me sinto envergonhado como ídolo do Corinthians, né? E independentemente de ser apresentador e comentarista que eu sou, eu acho assim, quando você tem 43 mil pessoas, onde o torcedor não vaia, grita o nome dos jogadores que fazia no passado isso quando eu jogava no Pacaembu. Você joga no estádio que tá todo mundo a seu favor. Você toma o primeiro gol, que aí a gente vai conversar com o Sálvio em relação ao gol, em relação à expulsão do Alan Ruschel, em relação à expulsão do goleirão, que eu esqueci o nome dele. Anjo Gabriel. E aí o Corinthians consegue empatar o jogo medíocre, jogando de uma forma medíocre, um time sem postura, um time sem enxergar aquilo que está, um time que ganha 1 ponto só, 20 pontos, a pior campanha desde 2006. Desde 2006 é a pior campanha, é um time totalmente desfeito, né? E aí o Juventude, com 2 homens a menos, tem a chance de empatar os jogos. Tendo que no primeiro tempo ainda tomou esse vareio. Quesada, o que você enxerga o Corinthians no jogo de hoje? E aí depois vamos por pílula, aí não sei se dá pra fazer por pílula,
todos os lances para que o Sálvio possa falar em relação a isso aí. Tem os melhores momentos. O que você pensa do Corinthians grande, Quesada? Ô, Netão, você ia falar do Hugo. O Hugo salvou aí aquele que seria o segundo gol do Juventude. Exatamente né? isso. O Hugo goleiro, né? Deixa eu Isso. falar Hugo Souza, porque o Hugo lateral, a jogada foi também em cima dele ali, né? Neto, eu vou falar pra você, acho que o corintiano tem que estar muito preocupado. Muito preocupado pra cair. Futebol do Corinthians é de rebaixado. Você falou de pontuação. O Corinthians tem mais jogos do que pontos no campeonato. E um detalhe que pouca gente está atentando. O Corinthians tem jogos a mais do que aqueles com quem ele está brigando para fugir do rebaixamento. E os torcedores também estão muito preocupados. O Benja e o Mano falaram sobre isso nas suas redes sociais. Fala, meu povo! Começando mais uns 60 segundos do Benja, não tem. O Juventude com 9 jogadores jogando na Neoquímica Arena. E o Corinthians empatou, esquece. 60 segundos de hoje nem tem. A vergonha. Pois é, galera, terminou na Neoquímica Arena. Corinthians 1, Juventude também 1. O Corinthians jogou no lixo a chance de poder vencer hoje e se distanciar do Z4. Com 2 jogadores a mais durante praticamente boa parte do segundo tempo, o Corinthians não soube aproveitar. Analisando o que foi o jogo, pessoal, impressionante, né? Como o Corinthians ele é desatento, para não dizer burro. Porque para variar, com menos de 5 minutos o Corinthians toma um gol hoje do adversário. E isso prejudica, pessoal, tudo que você planejou taticamente a respeito do jogo. É bom, se a gente puder analisar alguma coisa positiva, é que o Corinthians não sentiu. Ele foi para cima, criou chances e conseguiu boas jogadas. Porém, não empatou por incompetência própria. Giovani, Coronado, Wesley, enfim, o Corinthians peca demais nas finalizações. E, cara, deu espaço para o Juventude. Juventude toda hora jogando no contra-ataque, enfim, eles puderam até ampliar o jogo no primeiro tempo. O Hugo Souza, para variar, fez um milagre. E o Corinthians acabou dando sorte, cara, porque o goleiro do Juventude se atrapalhou numa bola ali fora da área, num domínio, acabou derrubando o Giovani e foi expulso. Começa o segundo tempo, entra o Pedro Henrique e já empata o jogo. Com 3 minutos do segundo tempo, o Corinthians já estava empatando o jogo. Com 12 minutos, o Alan Ruschel foi expulso. E tudo se encaminhava para que o Corinthians pudesse amassar o Juventude. E, de forma inexplicável, isso não aconteceu, cara. Não aconteceu. O Corinthians não conseguiu incendiar o jogo. Um absurdo, cara. Hoje era final de campeonato. Era vencer ou vencer. O Juventude tinha 2 pontos a mais que o Corinthians, com 2 jogos a menos antes de começar a rodada. Cara, na boa, esse é o típico jogo que pode fazer falta lá na 38ª rodada. Que aí vão falar assim, lembra aquele jogo com o Juventude em Itaquera, que o Corinthians não conseguiu vencer com 2 a mais? Pois é, esses 3 pontos que o Corinthians deixa de somar hoje, lá na 38ª eu tenho certeza que vai fazer falta. O Corinthians precisa ter um pouco mais de vergonha na cara. Hoje não era jogo pra empatar, cacete. Hoje era jogo pra fazer até saldo de gol. Ô Corinthians, vamos prestar atenção, porra. Esse é o tipo de luxo que a gente não pode ter atualmente. Tem que ter um pouco mais de sangue, porra. O jogador do Corinthians precisa ter vergonha na cara, mano. Bater no peito, chamar a responsa. Jogando praticamente aí mais de meia hora com 2 a mais e o Juventude numa condição ali de conforto. Parecia que eu tava no resort, mano. Dá licença. E na hora da coletiva, não é que o Fabinho Soldado apareceu para reclamar da arbitragem? Se liga só. É um breve pronunciamento, tá? Não gostaria de estar aqui falando sobre isso. Corinthians adota o discurso de trabalhar, de fazer a sua parte todos os dias. A comissão técnica, desde que chegou aqui, tem feito o seu melhor trabalho, dando o melhor para que essa equipe consiga sair da situação que está, buscar os seus objetivos. E sobre isso a gente está muito satisfeito. E o Corinthians, a gente não tem, por costume, toda rodada estar aqui reclamando, mas a gente fica muito preocupado com o grande produto que nós temos, que é o Campeonato Brasileiro, e você, toda rodada, todo jogo, você encontra dirigentes falando sobre isso, sobre os critérios que existem em cada jogo. O jogo passado, não estou nem questionando tanto o jogo passado do VAR, mas por milímetro anularam o nosso gol. Ok, foi bem marcado? Sim, pode ser que seja. Agora, hoje, uma marcação que, ao nosso modo de ver, ela não foi no lugar correto. Foi no meio do corpo, deveria ser no ombro. O lance de mão aberta, normal, que outros jogos a favor ou contra, é pênalti. É isso que eu estou falando. A preocupação nossa, como gestores de futebol,
um grande campeonato brasileiro que nós temos, toda rodada está sendo manchado pela arbitragem. E aí vem mais um dirigente falar sobre isso. Mas aqui o nosso trabalho ele é muito sério, né? A semana que a gente faz para poder entregar um jogo, uma melhor equipe para o nosso torcedor, ela é de um compromisso muito grande, e o Corinthians não pode admitir isso. O Corinthians não pode e não vai admitir um árbitro inseguro que vem aqui apitar um jogo como esse, um jogo teoricamente um jogo tranquilo de se apitar, inseguro, toda hora falando com nossos jogadores de uma forma para que o jogo fique parado, parando o jogo o tempo inteiro para falar com o banco de reserva do adversário. E era isso que o adversário queria. Então a nossa reclamação formalmente e a minha preocupação como ex-atleta de futebol com o que está acontecendo na arbitragem brasileira, gente. Eu não gostaria que fosse apenas mais uma reclamação de mais um dirigente, mas que a gente realmente pensasse, aí a CBF, né, que é responsável pela nossa competição, que analisasse melhor isso, tá certo? Mas o Corinthians hoje, a gente não aceita a forma que foi conduzida essa partida, tá certo? Muito obrigado a todos, boa noite. Mas e aí, torcedor? Pra você, quem é o responsável por essa situação? Comenta aqui, eu quero saber a sua opinião.